Boa noite. Mais uma vez, você aí do outro lado, nós aqui, eu, pastor Leto Duarte e pastor Djalma Rodrigues, plena verdade, mais uma vez na sua tela. Hoje vamos começar de maneira diferente. Hoje nós vamos fazer algo inusitado, talvez até na internet. Vamos, nesse momento, dar ao pastor Djalma o privilégio de orar por você do outro lado. Pastor Djalma? Boa noite a todos vocês, graça e paz, meus queridos, amados. Eu gostaria de convidar você, espírita, católico, evangélico, de todo o credo religioso, para fazer essa oração com a gente. Porque falar de narcisista é uma coisa muito pesada. É uma coisa, a gente conversa, a gente fala, mas é uma coisa pesadíssima. Por quê? Uma psicóloga hoje chegou para mim e falou assim: mas eu não conheço a parte do mundo espiritual. Narcisista tem um mundo espiritual. Eu falei para ela: você tem espírito, você é constituído de espírito, alma e corpo. Então você também tem espírito. Então todos nós temos espírito. E nós temos que fazer o quê? Buscar reforço do céu. Se não tiver uma segurança do céu, fica impossível. Como eu sempre falo, se do alto não vier, nada é possível, né? Então, oremos. Vamos lá? Bendito, soberano e altíssimo Deus e eterno Pai celestial. Deus que habita entre os querubins, entre os serafins, Senhor meu Deus e meu Pai. Pai querido, nesta noite, Senhor meu Deus, nós entramos na Tua presença, sim, meu Deus, por boca de 2 ou 3 palavras, Senhor meu Deus, pedindo a Ti, Senhor meu Deus, proteção, Senhor meu Deus, a todas essas pessoas, Senhor, que estão aqui no canal, Senhor, sim, meu Deus, buscando, Senhor, a Tua face. Aqueles, Senhor meu Deus, que têm andado sem direção, Senhor, que Tu venha dar o alento, Pai querido, que Tu venha, Senhor meu Deus, acampar o Teu anjo, Senhor meu Deus, ao redor de cada um, Senhor. Livra, protege e guarda, livra do homem sanguinário, Pai querido, da bala perdida, Senhor meu Deus. Livra, Senhor meu Deus, dos ataques dos narcisistas, das campanhas de difamação, Senhor meu Deus, aqueles que estão presos, Senhor meu Deus, enredados com esses seres das trevas, Senhor, que o Senhor vem libertando, vem capacitando e vem curando. Eu que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Djalma, diga. O assunto de hoje é um assunto muito importante. Sim. Vou olhar a palavra, né? O assunto de hoje é um assunto muito importante, que muitos têm nos feito perguntas. E nós gostaríamos de passar para o senhor. Pastor Djalma, o senhor é a pessoa que pode discorrer desse tema com maestria, como eu costumo dizer. Pastor Djalma tem nos perguntado, na Plena Verdade, no nosso canal, como é viver com um narcisista. Bem, meu professor de psicanálise dizia o seguinte, né? Que viver com um narcisista é como morar no porão de um poço. É viver pisando em ovos. A pessoa que vive, que mora com um narcisista. Por quê? Porque o narcisista, ele além de te invejar, ele vai te sabotar o tempo todo. Tudo que você fizer para ele, ele vai mentir, vai olhar para você e falar: estou muito feliz por você. Mas não está. Vai te sabotar o tempo todo. O narcisista vai tirar a tua autoestima. A pessoa não vive mais, a pessoa começa a vegetar, entendeu? Primeiro passa aquele período do lover bomb, aquela coisa toda. Quando ele vê que você já está enredado nas teias dele, começa a desvalorização. O narcisista vai começar a te desvalorizar. E a partir desse momento da desvalorização, você vai começar a se sentir mal e vai tentar buscar aquela pessoa de antigamente, do passado. Aquele amor que aquela pessoa tinha por você, ela já não tem mais. E você não consegue entender o porquê daquilo. E isso começa a gerar na sua mente a dissonância cognitiva. Você começa a se procrastinar. Você começa a não entender o que está acontecendo. Por que está acontecendo aquilo? Se aquela pessoa parecia a minha alma gêmea. Eu falo com propriedade porque eu passei por isso. Eu me casei, né, conheci uma mulher dentro de uma igreja, mulher com o microfone na mão, pregando, falando de Deus, uma coisa maravilhosa, fazia parte do ciclo de oração, você lembra? Era uma mulher que ia para as casas das pessoas, orar as pessoas, mas dentro de casa manifestava com entidades, era uma coisa de maluco. Chegava na igreja e atacava o filho, do nada.
era uma coisa mirabolante. E na rua as pessoas olhavam e falavam, nossa, aí é uma mulher de Deus. Aí, olha que família bonita, que casal bonito. Mas ninguém conhecia a dinâmica que aquele ser das trevas praticava dentro de casa. Fazendo igual a Carolzinha, né? Ser das trevas. Carolzinha falou monstro, vou ter que falar monstra, né? Mais ou menos assim. É assim que se trata, é assim que é. Então ela boicotava, ela sabotava de todas as formas. Então quem vive com essas criaturas não tem como se safar, porque você já está dentro de um esquema onde você começa a adoecer. Você começa a adoecer diariamente. Por quê? Porque o narcisista ele vai sugar aquilo que você tem de melhor. É o combustível que ele precisa para validar o ego dele. Ele tem um ego disfuncional, ele tem um ego fragmentado, cristalizado. Então ele vai fazer o quê? Vai roubar aquilo que você tem de melhor. E o narcisista ele não se aproxima de você se você não tiver algo bom para ele. Ou seja, é o suprimento. O narcisista ele te escaneia antes, ele estuda você e vê o que de bom ele vai conseguir roubar de você. E ele vai roubar sua luz, que é aquilo que você tem de melhor. Então, conviver com o narcisista é morar num porão de um poço. Já imaginou o porão de um poço? É uma coisa terrível. O porão já é... Entendeu? É terrível. Você não tem para onde correr. Mas diga lá, pastor Neto. Pastor Djalma, eu estou aqui ouvindo, como eu sempre digo, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende todo dia um pouco mais, né? A gente aprende todo dia um pouco mais. E você que está do outro lado, que nos faz sempre essas perguntas, somos muito agradecidos. E queria já, desde já, te pedir, você que não é inscrito no canal do Plena Verdade, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de informação. Toda vez que tivermos um vídeo, o YouTube vai falar para você que tem um vídeo novo no canal. É muito importante, nós agradecemos aqueles que são inscritos e aquele que não é, se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe, porque esse assunto é um assunto que não é abordado com maestria. Nós temos visto hoje, pastor Djalma, na internet, em algumas mídias, pessoas falando sobre narcisismo, mas muito superficialmente. E muitas informações que chegam para nós, algumas pessoas, né, têm até elogiado. Nos sentimos lisonjeados, sim, porque nós nos debruçamos sobre o assunto. Sim. Né? Pastor Djalma estudou muito. Pastor Djalma, eu vou lhe fazer essa pergunta, é uma pergunta até vaidosa, mas eu faço questão de fazê-lo, me permita. Quantos cursos o senhor tem, quantos diplomas o senhor tem sobre esses assuntos? Porque uma pessoa falou assim, o pastor Djalma, ele é conhecedor mesmo desse assunto? Pastor Djalma, responde para essa pessoa. Na verdade você vai estudar e não vai ser conhecedor, né? Vamos colocar assim. A partir do momento que você convive com uma criatura narcisista, você está fazendo residência. Porque não adianta, eu me formei, mas eu tenho conhecimento do que as outras pessoas falam. Agora, quando você viveu, passou nas mãos de um narcisista, você vai saber, ou de uma narcisista, porque a mulher narcisista é mais perversa do que o homem. Seguem a mesma dinâmica. E outra coisa, a justiça ainda ajuda a mulher narcisista ainda. Ainda existe uma condição para ela. Bem, eu fiz inteligência emocional, sou formado em inteligência emocional, PNL, que é programação neurolinguística, psicanálise, né? Normal, o pessoal já sabe aí. Né? Sou bacharel em teologia também, sou capelão também. E, meu Deus, hipnoterapia também. Fiz também hipnoterapia. Então a gente aprende certas técnicas, mas você vai aprender mesmo convivendo com esses seres. Pastor Djalma, uma pessoa nos procurou, né, no nosso canal e perguntou, é difícil ter contato com o senhor? Existe alguma forma de ter contato com o senhor? Porque o senhor é especialista no assunto e tem formação comprovada. Entra lá na página Narcisistas do Facebook e entra lá no inbox que a gente conversa. Consegue conversar, né? Sim. Pastor Djalma, o senhor conviveu com um narcisista dentro da sua casa e o senhor fez residência. Como é que o senhor identificou que essa pessoa era narcisista? Bem, o que acontece? Eu venho de uma história de narcisismo na família muito grande. A minha mãe, né, se envolveu com um narcisista e minha mãe acabou morrendo. Né? É o pai da minha irmã caçula, narcisista terrível, aquela coisa toda. Durante a infância, esse cara me perseguiu muito e quando eu passei para a idade adulta, eu passei a ser pai desse narcisista, vamos colocar assim. Uma coisa terrível, né? Uma coisa, ele vivia bêbado,
vivia bêbado, uma coisa de louco, né? E mais tarde eu tive um noivado também, uma menina com síndrome de Peter Pan, né? Não crescia, e a mãe narcisista perversa. Legal, passei essa situação toda. E daí eu conheço a minha ex-esposa, me casei, aquela coisa toda. Até então, uma coisa maravilhosa, uma pessoa normal, uma família linda, acima de qualquer suspeito. Ela nunca passou nada até então. Eu creio porque ela engravidou logo no começo do casamento, ela segurou a onda, não aloprou. Logo em seguida, o filho nasceu. Quando o filho nasceu, começou os problemas. Não quero menino, quero menina. Eu queria uma menina, porque a minha cunhada teve uma menina, ali começou. A minha cunhada teve uma menina e eu quero uma menina. Começou já a confusão. Culpado é você porque eu tenho menino. Eu sou culpado. Bem feito, você Entendeu? não tem uma menina. Aí dela. vem aquela história, aí começa a arrumar confusões em cima de confusões. Correto. Aí toma remédio, seca o leite, faz um montão de coisa e eu no meio daquela confusão toda com a criança. E ela falava, você prefere seu filho do que a mim. Teve uma vez assim interessante, eu já até falei sobre isso, eu e o Gabriel estavam até conversando esses dias sobre isso. Eu cheguei, trouxe uma caixa de bombom para ela e um pirulito grande pro Gabriel. Entreguei o pirulito pro Gabriel, o Gabriel estava na cozinha, ela estava no quarto. Cheguei, entreguei a caixa de bombom, ela sentou na cama, maravilhosa, abriu a caixa de bombom, falou, obrigado, meu amor, não sei quando o Gabriel entra pequenininho com o pirulitão no quarto, ela olha aquele pirulito e fala assim, cadê o meu? Eu falei, ué, eu não trouxe, eu trouxe um bombom para você. Eu não quero isso não, jogou o bombom, aquela confusão toda. Dali ela começou a brigar, brigou. Aí ele chegou e falou assim, mamãe, toma pra você, deu o pirulito pra ela. Eu não quero isso não, jogou longe. Aí ela brigou, vamos botar assim, de 7 da noite até 5 horas da manhã ela falando sozinha. Eu já estava dormindo já. No dia seguinte, ela levanta como se nada tivesse acontecido. E eu cheguei pra ela e falei assim, e o pirulito? Ela, que pirulito? Ela riu. Parecia uma outra pessoa incorporada nela ali. Aí as pessoas falam assim, ué, mas como é que pode? Não sei o que, muitos psicólogos não acreditam, né? São céticos nesse assunto. Mas é realidade, parecia uma outra pessoa. Eu achava até, perguntava pra ela, você tem dupla personalidade? Aí ela falava pra mim, tem uma vizinha também que acontecia isso, igual a mim. Aí ela, pra manipular, ela ia no psiquiatra. Aí o psiquiatra ia passar uma fórmula pra ela, que ela tinha que tomar e ela não tomava as fórmulas. Na verdade, no final, quem tomava as fórmulas era eu, porque ela me dopava. Eu vivia, você lembra, numa cama, ela chegava à noite e falava, meu amor, toma um leitinho, um chocolate, um chocolatinho. Aí o otário que tomava, ela empurrava 3 remédios. Eu dormia de 9 da noite até 6 da tarde no dia seguinte. Com isso eu fui engordando, aquela coisa toda, atacava um problema ali, outro lá e tal. E ela só tirando onda, né? Me espoliando, detonando os nossos bens, detonando tudo, roubando, vamos botar assim. Não pode falar roubar, mas eu falo. Ela subtraía, melhor dizendo, né? É igual que fulano não é preso, Sim. é apreendido. Havia essa subtração, né? Pela ordem, doutor, pela ordem. Verdade, Vamos lá. Data bem. Data vendo é o colega. Então, verdade. o que acontece? Muitas situações que você passa nas mãos desses seres. E eu dou graças a Deus, porque eu acho que foi livramento de Deus, eu estar aqui. Porque ela, na cabeça dela, ela queria que eu partisse para ela terminar o ciclo, conforme todo narcisista faz, né? Muito bem. Eu queria agradecer a você, doutor Lato, espero que você tenha sido abençoado com esse assunto. Porque a sua vitória é a nossa vitória. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família.